Marcos da Luz, Neuza, diz que tinha um trauma de afogamento, entra naquela questão do medo de nadar, que foi a segunda reportagem que a gente exibiu na série, né? Eu tinha um trauma de afogamento que sofri aos 15 anos em um rio na cidade de Faxinal, no interior aqui do nosso estado. Aos 42 anos comecei a fazer aulas de natação e hoje estou superando esse medo. Que bom, né? Que maravilha! Que maravilha! Como é que é? Vamos relembrar essa questão do medo de nadar, Neuza? Sim. A gente está até mostrando aqui algumas imagens que nós fizemos a reportagem com a dona Ana e com a Maria Aparecida, né? Foi muito legal também. Foi muito lindo porque, olha, e o depoimento dele, né? Ele teve um medo real, né? Ele quase morreu, mas ele foi em busca e fez tudo adequadamente. Isso contribui com quem está buscando uma ajuda, porque precisa fazer o movimento, né? Da questão da idade também, da natação, né? Foi muito linda essa reportagem que vocês fizeram, porque não interessa em que momento que você está, é possível deixar a vida melhor, né? Claro, tenha confiança e tenha força de vontade. Como a nossa personagem disse ali, a dona Ana, né, que tem 80 anos, ela falou, confie na professora que dá tudo certo, né? Supere o seu medo de entrar na água. Sim. A professora ali acolheu também o tempo de cada uma, a técnica, aí ela conseguiu compreender a técnica, tudo muito bom. Tem uma participação aqui da Terezinha Janete Venante sobre o mesmo assunto, Neuza. Ela disse, tem muito medo de água na piscina, mesmo quando meu esposo me segura deitado, eu me sinto insegura. Não consigo mergulhar de jeito nenhum, fico sempre na borda onde posso me segurar. Há alguns anos estive num rio em Morretes, aqui no litoral do nosso estado, e onde o pessoal desce de boia. Eu e meu esposo estávamos a pé em uma parte rasa e de repente começou a subir. Eu pensei que ia morrer. Ela disse isso. É, uma situação mesmo assustadora, que ela achou que não ia ter controle. Então, isso nós precisamos também respeitar. A espécie humana sobreviveu porque teve medo. Então, esse sistema de alerta, ele vai sempre tentar nos avisar, sabe? Precisa também fazer a parte gradual, né? Entendi. A Vera Martins de Paula. Sempre tive muito medo da exposição, me sentir o centro das atenções. Sou professora de português e nunca dei aulas por esse motivo. O medo de falar em público me atrapalhou em algumas situações. Também não me sentia muito confortável chegando em lugares com muitas pessoas, onde eu seria notada. Mas aí ela está falando aqui, mas acho que melhorei muito, a academia me ajudou. Quando comecei a dança, sentia vergonha e hoje eu não sinto mais. Então, olha que coisa incrível, que depoimento bom também, né? Ela quase limita a vida dela, porque professora, e daí quando ela busca a dança, que é o movimento corporal, que tem um script, vamos chamar, ela se permitiu, né? Isso bem interessante. Olha que bom, Neuza, tem uma participação aqui do Adilson de Paranavaí, no Noroeste. Ele mandou também pelo aplicativo da RPC e falou assim, eu sou um cara que não tenho medo de nada, nem da morte. Ai, que bom, né? Que bom, porque o medo ele atrapalha muito no nosso dia a dia. Quem consegue não tem esse problema é uma situação muito boa, né? A gente pensa assim, o ser humano quase sempre algum medo, que bom que ele não tem nenhum, mas pode acontecer também de se deparar com uma situação, às vezes, de ajudar alguém, né? Mas tá bom que ele não tem, mas para nós é um pouquinho, assim, estranho, porque quase sempre o ser humano tem um medinho para se cuidar em alguma coisa, né? Entendi. O Daniel, que é da mesma cidade, também de Paranavaí, disse que a mãe dele, falou o nome da mãe dele, Dona Zélia, fez aulas, fez o teste no Detran, passou e obteve a carteira de habilitação, mas por conta do medo, ela não dirige de jeito nenhum. Voltando aí no medo de dirigir. Então... como ele está fazendo contato, né, como filho, ele pode, já que ele está interessado em ajudar, parece-me, querendo que a mãe supere, ele pode conversar com a mãe antes de entrar no carro e permitir que ela treine por trajetinhos curtos, às vezes 2 metros, 3 metros, e ele do lado, junto com ela, não mandando nela, porque ela provavelmente vai querer acertar já de cara. E ela tem que ter um tempo para assimilar isso, né? De novo, ela deve usar bastante o pensamento. E dirigir, que é um movimento corporal, então às vezes ela pode não estar dando o tempo desse movimento. E daí tem alguém do lado, ela tendo que provar alguma coisa. Então, se ele tirar esse compromisso de que ela tem que provar alguma coisa para ele, tem chance de dar certo. Certo. O Adésio Aparecido de Oliveira, de Colorado, está perguntando aqui se é um medo ou se é uma condição normal que ele tem. Ele diz o seguinte, quando eu vou ler em público, meu coração bate mais forte.
É, E aí? ele está conseguindo ler, pelo jeito, né? O coração bate mais forte, ele consegue ler. O que ele precisa, assim, trabalhar um pouco mais, talvez, a respiração. Porque daí a pessoa, quando está ansiosa, ela respira curto, então aumenta a ansiedade. Talvez ele possa corrigir só com respiração e alongamento. Certo. O medo de falar em público também é muito procurado lá no seu consultório, Neuza? Como é que Sim, é? sim. Ele, por causa daqueles motivos que nós falamos lá no início, né? Vida acadêmica, daí a pessoa tem muito medo quando vai apresentar um trabalho. Às vezes nem entra na sala, porque com medo que o professor pergunte, ei, você lá, responda. Nossa, a pessoa fica desesperada. E quando cresce na empresa, isso é bem frequente. A pessoa cresce profissionalmente, mas não consegue fazer uma reunião. Daí também aproveitando, é muito importante prestar atenção no perfil dos funcionários, que são pessoas inteligentes, têm ideias boas, mas também não coloca as ideias na reunião com medo. Ai, se eu falar uma bobagem, depois sai de lá e fica uma pessoa que fica chateada porque daí alguém falou, né? E ela não conseguiu se colocar. Então precisa estimular as pessoas que são mais reservadas. Pessoal, nós estamos ao vivo aqui pelo G1 Paraná. Participe com a gente, mande as suas perguntas, os seus comentários sobre qualquer tipo de medo. A Neuza Coraça está aqui do lado, ela vai tirar todas as suas dúvidas, né, Neuza? E aí, Neuza, lá no consultório também, bom, você me falou aqui de quais os tipos de medo que são mais procurados, né? É verdade que a fobia de sangue tem características diferentes e o pessoal que também, se citou agora, né, no começo do programa, falou sobre a fobia de sangue. Tem muita gente que tem esse problema e que vai lá te procurar também? Sim, também por necessidade, né? Então, quando a pessoa quer se tornar mãe, não sabe o tipo sanguíneo, e a parte ali do piloto, que foi bem bonitinho, né? Porque ele, piloto jovem, estava ele, o comandante e a comissária. Quando eles saíram para jantar, quando ele bateu a porta do táxi, sangrou a mão dele. Então ele ficou o jantar todo assim, com uma sensação de desmaio. Nas outras, tem taquicardia, transpiração excessiva e dá de sangue, a pessoa tem uma sensação que vai desmaiar. Aí ele veio tratar por causa disso, uma superação bem boa. E aí teve que fazer terapias? Sim, daí tem uma história bem bonita com ele também. Porque daí a parte do enfrentamento, que era no laboratório, a gente nunca sabe quando a pessoa vai entregar o braço. Uhum. Então nós fomos uma vez, na segunda ele já permitiu a coleta. E nós saímos de lá sem pagar. Foi muito engraçado, a gente até esqueceu de perguntar porque foi muito rápido. E daí como ele percebeu que tinha muita gente com fobia de andar de avião, ele deu palestra de graça. Aí eu convidei, porque todo mundo queria convencê-lo que era perigosa a vida dele lá em cima. E eu falei, a mãe dele está no auditório. E ainda depois, quando as pessoas tentaram dizer ainda para ele que era mais perigoso, eu falei, ele é filho único ainda, e ele é um querido. E daí tem um comandante, que as pessoas também podem ver os videozinhos do comandante, se chama Mareco. Ele é um amor de pessoa, então ele fala assim, ele fala para os ansiosos, nós estamos cuidando de vocês, podem se sentir à vontade e mantenham a elegância. Aí eu conversei com ele, eu falei, mas o fóbico não consegue manter a elegância num momento de situação de desespero, né? Ele lembra de tudo menos disso, né? É isso mesmo. A Kátia Souza diz que hoje em dia tô tendo medo até de sair de casa, medo de assalto, arrastão, tiroteio. É o medo da violência que a gente mostrou hoje, né? É o medo da violência. Esse está sendo um medo coletivo. E as pessoas estão se cercando mais, né? E quando que a pessoa percebe que esse medo da violência, quando que ela precisa de um tratamento? Porque você me falou que tem uma condição que é normal, depois disso passa a ser uma síndrome, né? Uma fobia. Quando que isso acontece? Até a da violência, quando a pessoa sofreu assalto, alguém, um amigo, um familiar, um vizinho, quase sempre é a técnica do estresse pós-traumático. O Hospital das Clínicas, lá de São Paulo, eles desenvolveram um trabalho muito bom, psicólogos e psiquiatras, sobre o estresse pós-traumático. É bem conhecido, deve ter artigos, inclusive, no site do Drauzio Varela. É bem importante, sabe? A pessoa também retomar, porque senão a pessoa vai ficando... É um pouco diferente da fobia daí. Entendi. Você lembra de algum caso curioso, muito curioso, de uma pessoa que você atendeu, assim, claro, sem citar nomes, assim, mas que chamou muito a sua atenção? Eu acho que tem dos insetos, né? Porque então, de borboletas, por exemplo, tem gente que adora borboletas, às vezes num casamento soltam, né? Mas quem tem fobia de borboletas, o borboletário aqui de 4 Barras faz um trabalho bem bom, as monitoras lá
as professoras que conhecem lá, porque tem que fazer um enfrentamento gradual, né, para isso também. Voltando um pouquinho para o medo da violência, a participação da Franciane, que mandou também através do nosso aplicativo, Neuza, ela disse que tem medo de sair de casa devido a assaltos. Em 2009, ela foi assaltada à mão armada por 2 indivíduos de mais ou menos 16 e 18 anos, e que era durante o dia, por volta das 14h30, estava indo fazer um exame psicotécnico do Detran, psicotécnico, que palavra difícil, gente, do Detran. Com isso, depois eu fiquei apavorada, não saía de casa por nada para trabalhar e nem para a faculdade. Fiquei por um longo período dessa forma. Voltando aí à questão do medo da violência, que a pessoa não consegue, em muitos casos, nem sair de casa, né, gente? É um absurdo isso. E é um período mais longo mesmo do estresse pós-traumático. Por isso que numa fobia, tu vai fazendo um enfrentamento e vai superando. Do estresse pós-traumático, alguns casos tem que ter medicação, né, na parceria junto com o psiquiatra, né? Mas é um período que depois isso vai ser superado, porque tem que elaborar, é muito violento. É muito violento. E na nossa reportagem hoje sobre o medo da violência, nós temos a entrevista do sociólogo da Universidade Federal aqui do Paraná, Pedro Bodê. Ele disse que não há uma solução para a violência, né? A gente tem que encarar de uma maneira fria, né? Falou que a escolha da posição política é uma questão importante, né? Já que a gente não pode mudar, que seja alguma autoridade para mudar a condição atual que a gente está, né? Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu acho que é um conjunto de coisas. Se a gente pensar na violência, assim, ela parece uma massa de pão, assim, ela explodiu, né, nesses últimos tempos. Então, as pessoas estão tentando se ajudar, mas tem uma série de coisas, porque não tem a questão das autoridades, mas tem a gente, enquanto pessoa, também, ou enquanto família, né, tem que fazendo a nossa, assim, se cuidar. Por exemplo, quando vai chegar em casa, se vê uma pessoa suspeita, ter alguém para ligar, pode ser para a portaria, dar mais uma volta no prédio. Se está andando na rua, prestar atenção, porque eles também vão abordar as pessoas que estão mais distraídas. Como ela estava ansiosa indo para o dia do teste dela, talvez ela estivesse numa cidade tão grande e assim, eles vão perceber se a pessoa está atenta. Então, no dia a dia, a gente procurar assim, andar com os ombros erguidos, reparar se vem uma situação suspeita, atravessar a rua. Tem que se cuidar no que possível, mas não dá para a gente dizer assim, que é tão simples, né? Porque não é só aqui, né? Culturalmente mudando posturas, por exemplo, no Rio de Janeiro, as mães já não ficando, né, ficando no banco de trás com a cadeirinha e marido voltando a dirigir. Então, culturalmente, passa-se a mudar. Por isso que a gente estuda um tripé na cognitivo-comportamental. Filogenética, que é a história, que a humanidade sobreviveu, que teve medo, se abrigou nas cavernas, medo dos animais ferozes, né? Ontogenético, que é como cada família, como cada indivíduo incorpora, às vezes uma família de vários irmãos, cada um vai lidar diferente com isso. E o meio, né? A da violência, o meio tá aí, tá no dia a dia, é assustador mesmo. Certo. Uma última pergunta, então, para a gente finalizar, Neuza. E você, tem medo de quê? Tenho. As pessoas acham que eu vou responder que não tenho. Tenho medo de raio. Ah, você tem medo de condição de isso temporal ainda também? antes de fazer psicologia. Eu tenho raízes nossas de interior, então de raio, assim, que dividir uma árvore ao meio, por exemplo, né? Às vezes atingir criação, sabe? Então, esse medo de raio, sim, eu procuro ter os cuidados quando tem um dia que tem muito relâmpago, aquilo tudo lá. Tá certo, Neuza. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Foi super bacana aqui o nosso bate-papo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa ainda? Eu acho que assim, eu gostaria de falar do plano de trabalho para as pessoas se ajudarem, que a gente falou dos 3 a 4 meses, então, rapidinho, né? Neuza. Bem rapidinho. A pessoa trabalhar, organizar como fosse uma escada, assim, 4 degraus, né? Procurar fazer leituras, pedir opinião de algumas pessoas, se ela é muito exigente, se ela é muito ansiosa, se a velocidade está muito grande. Trabalhar um relaxamento muscular ou uma atividade física para a produção das endorfinas, ver qual é o foco da ansiedade e aí fazer a exposição, que é o 4º momento. Grande parte das pessoas vão conseguir superar, mas não pode ser tudo ou nada, precisa se ajudar.
Tá certo, tá? Então as dicas da Neuza Coraça, muito obrigada novamente. Neuza, foi um prazer tê-la aqui. Eu quem agradeço, muito obrigada. E a você de casa que ficou com a gente até agora e que também participou durante essa semana, o nosso muito obrigada. Todas as reportagens da série Medo Vai Encarar estão no G1, acessem lá, que para quem não assistiu ainda, é muito bacana. Muito obrigada e até uma próxima!